Retomemos então a nossa conversa aqui sobre a guerra, né? A gente havia conversado há uns minutinhos atrás que o Raymond Aron foi um dos grandes teóricos sobre relações internacionais. E o Raymond, quando ele vai tratar sobre guerra, ele traz aí os ensinamentos, ele busca, ele bebe na fonte do Clausewitz, que foi um prussiano, né, que escreveu sobre a guerra e é tido como um dos maiores teóricos a pensar a guerra moderna, né? E ao fazer essa análise, né, o Raymond traz a ideia do Clausewitz de que quando a gente pensa em guerra, a gente leva à nossa mente, nos vem a ideia de duelo. E esse duelo é onde indivíduos ali se combatem, né, fazem uso ali da violência, fazem uso da força em busca de uma vitória, né? Há uma vontade, um ódio ali entre ambos, e que o intuito de impor ali o seu desejo de satisfação, a sua vitória pelo uso da força, né? E aí esse duelo ele se encerraria com o golpe fatal, né? Ou um tiro, ou a lâmina atravessando o corpo do outro indivíduo, mas esse golpe fatal selaria a vitória de um dos indivíduos ali envolvidos. Já a guerra, né, existe também essa ideia hostil de contrapor um povo ao outro, né? Existe aí um ódio entre os indivíduos que ali disputam, né? Mas não se tratariam de indivíduos se combatendo com uma finalidade própria. A guerra, na verdade, ela seria uma série de combates, né? Não mais um único momento, mas ela se desdobraria em uma série de combates, onde soldados são enviados para a luta em nome de um Estado, né? Então, a guerra nada mais vem a ser do que uma forma de conflito entre Estados com uma lógica própria e com objetivos próprios. E qual é essa lógica e quais são esses objetivos da guerra? A rendição com submissão à vontade do vencedor. E aí o Clausewitz ele pensa assim, se a guerra ela fosse um duelo, né, a guerra seria poderia ser pensada como uma guerra absoluta, no qual um Estado, ao se tornar vencedor, né, ele arrasaria a população, arrasaria as riquezas, né, arrasaria cidades, campos daquele que foi derrotado. E aí ele faz o contraponto entre essa guerra real e a guerra absoluta, que seria essa, né, em que a parte vencida seria totalmente arrasada pelo vencedor, e a guerra real, que é o que de fato acontece quando os estados decidem se enfrentar. Então, a guerra real seria essa relação entre guerra e política, né? E o objetivo não é destruir, não é aniquilar, não é arrasar o outro, mas submeter aquele oponente numa relação política de mando e obediência. Então, as guerras, elas não são tidas aí como um fim em si mesmo, né? Já dizia o Clausewitz, a guerra não seria um fim em si mesmo, mas um recurso militar à disposição do governo
para perseguir as metas políticas da sobrevivência do Estado e de seu fortalecimento e expansão. Quem decide a guerra é o governante em nome da expansão ou defesa do Estado. Os militares seriam apenas os técnicos especialistas para executar, pela via administrativa, o plano político definido pelo governante. Então, percebam como que os ensinamentos do Clausewitz, eles casam aí com a ideia do Raimund, né, que nós já discutimos. A guerra não tem uma finalidade em si mesma. O objetivo não é disputar ali ter com o outro várias disputas de ódio. A guerra, ela tem uma finalidade, que é perseguir metas políticas de sobrevivência, de fortalecimento e de expansão. Então, percebam, é a ideia de proteção e de fortalecimento e expansão que nós conversamos há pouco tempo. E aí, esses militares que vão à guerra, eles são especialistas, são técnicos especialistas para executar esse plano político. Assim como nós temos os diplomatas, que também são técnicos especialistas, mas aí para realizar esse plano político definido pelo governante mediante instrumentos de cooperação. Né? Então, a guerra, na perspectiva clausewitziana, seria um instrumento do Estado para estabelecer pela força relações políticas de mando e obediência nas relações internacionais. Então, a ideia é fortalecer aí o Estado e estabelecer essa política de mando e obediência nas relações internacionais. E essa ideia do Estado como um instrumento, essa ideia da guerra como um instrumento de política do Estado, de Clausewitz, ela casa muito bem com a ideia contratualista da filosofia política, né? Filosofia essa que está representada aí por Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, né? Segundo os quais, apesar da diferença entre as suas teorias, eles têm um ponto em comum, que é a ideia de que a paz civil ela só é alcançada quando os homens celebram um contrato de criação do Estado, né, dando poderes para que esse Estado ele possa gerir a sua propriedade e a sua vida. Né? Então, é a teoria contratualista da filosofia política. Então, haveria aí um status quo, que é o estado de natureza, onde há a ausência do poder político central e um ambiente totalmente inseguro, né, com a possibilidade de guerras constantes. Para que esse ambiente de guerra pudesse desaparecer, para que esse ambiente hostil pudesse se transformar em um ambiente seguro, era necessário que os indivíduos centralizassem o poder político e centralizassem o poder político na mão do Estado, dando autonomia para esse Estado para que ele pudesse dispor sobre a vida e sobre a propriedade. Né? Então surge aí o contrato social. O Estado nasce como um garantidor da ordem e é ele que vem, em tese, colocar fim à violência entre os homens. Né? Então, o homem, os indivíduos, sabendo que sozinhos não são capazes de viver num ambiente hostil, se unem e fazem um contrato, abrindo mão de parte do seu poder, né, para passar para um indivíduo centralizador, que é o Estado, que organizaria todo esse cenário e colocaria fim à violência entre os homens.
Então, é bastante interessante essa ideia do contrato social, né? E essa ideia do contrato social, inclusive, norteia o nosso ordenamento jurídico até os dias de hoje. E aí eu chamo a atenção de vocês, se nós estávamos até agora conversando sobre guerra, torna-se importante que nós possamos analisar também a diplomacia, né? E aí eu trago alguns pontos nos slides para vocês. Durante toda a antiguidade e Idade Média, os diplomatas e seus portadores, os diplomas e os seus portadores, os diplomatas, foram personagens importantes que príncipes, imperadores e chefes militares enviavam como mensagem a outras autoridades estrangeiras. Então, lá na Idade Média, na Antiguidade, quando a gente estava falando aqui antes da Constituição dos Estados Nacionais, a gente tinha diplomas, né, que eram cartas, eram mensagens enviadas às outras autoridades que não a pertencentes àquele feudo, né? Ou aquela região. E os portadores desses diplomas, né, representados aí na figura, eram chamados diplomatas. Cada missão de um diplomata chamava-se embaixada, que geralmente durava apenas o tempo necessário para tratar de tema que havia motivado o envio do negociador. Encerrada a negociação, o diplomata voltava com a resposta, que poderia ser favorável ou não. Percebam que interessante o nascimento, a origem da diplomacia, dos diplomatas, e a ideia de embaixadas, né? Então, na origem, as embaixadas eram a missão, o nome dado à missão do diplomata. Então, o diplomata levava os diplomas, que eram as mensagens, né, para negociar com autoridades estrangeiras, e ele ficaria ali o tempo necessário para essa negociação e voltaria com uma resposta, né, com o diploma, com a resposta, e que poderia ser tanto favorável quanto desfavorável à missão que lhe foi dada. E a gente traz a ideia do Sérgio Bar, que é um escritor, que diz que a primeira embaixada permanente ela é fundada em Gênova no ano de 1455, né? É a primeira vez que se fixa a embaixada num lugar. E a data do estabelecimento dessa embaixada é significativa, pois corresponde à época em que despontavam os primeiros estados nacionais. Daí surge, né, é marcante essa data da fixação da embaixada em Gênova, porque a ideia da diplomacia vai ser muito relevante para os estados nacionais, como nós temos conversado. E aí é interessante e faz necessário que nós façamos aí uma distinção entre embaixada e consulado. Quando eu penso em embaixada, né, cada país tem apenas uma embaixada em cada nação parceira, sempre na capital local. Então, quando eu penso a embaixada do Brasil nos Estados Unidos, existe apenas uma embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Sempre fica na capital, então a nossa embaixada está ali em Washington. E tem embaixada em cada nação parceira. É preciso que haja ali uma relação amistosa entre as nações para que se fixe a embaixada de uma determinada nação em outra. Ela lida ali com as relações entre os dois estados. Então, no exemplo dado, a embaixada do Brasil em Washington, ela vai lidar com relações entre o Brasil e os Estados Unidos, né? E é importante a gente pensar que a embaixada, ela é extensão do solo brasileiro, né? Então,
dentro do terreno, dentro ali da construção da embaixada, regem-se as leis brasileiras, a soberania é brasileira. Então, nós temos um pequeno, um restrito espaço, né, em outra nação, onde a soberania é daquela nação que estabeleceu ali a sua embaixada. Já o consulado pode ter vários consulados, vários pontos, vários prédios distribuídos ali por um mesmo país. Porque a ideia desse consulado é de prestação de serviço a serviços conterrâneos e estrangeiros, como emissão de documentos, né? Quando vamos pensar ali o consulado do Brasil nos Estados Unidos. Então, os brasileiros brasileiros residentes nos Estados Unidos querem legalizar o seu passaporte, querem tirar uma segunda via de um documento, então ele vai buscar ali o seu consulado. Então, diferente da embaixada que tem um único local, o consulado ele pode ter vários pontos diferentes. E já aqui a embaixada ela trata da relação entre dois estados, o consulado ela vai tratar da relação entre o Estado e o povo, né? Então é importante que a gente tenha consciência dessa diferença entre consulado e embaixada. E aqui eu chamo a atenção de vocês também para uma questão muito importante, que é a diferenciação que nós precisamos fazer sobre sistema de governo, forma de Estado e forma de governo, né? Quando eu falo de sistema de governo, eu estou sempre pensando naquela relação existente entre os poderes executivo e legislativo, né? Quando eu penso em forma de Estado, eu estou pensando se o Estado se organiza como unitário ou como federal. Quando eu penso em forma de governo, eu estou pensando aí em monarquia e república, né? Então, retomando aí a ideia de Montesquieu, né? Montesquieu ele teorizou a tripartição dos poderes. Então, para Montesquieu, não haveria, para que não tivesse abuso do poder, né, para que o indivíduo ele não extrapolasse do poder que lhe foi conferido, como aconteceu, né, com os reis absolutistas que nós vimos que não estavam subordinados a qualquer tipo de lei. Para que isso não viesse a acontecer, Montesquieu autorizou que o poder, embora uno, ele deveria ser separado entre quem legisla, ou seja, aquele que cria as leis, aquele que as executa, ou seja, que efetiva o cumprimento dessas leis, né, por meio aí do executivo, e aquele poder que julga, aquele que decide a respeito do que destoa da aplicação da lei. E aí, no caso, seria o poder de julgar, seria do poder judiciário, né? E ele, quando faz essa distinção de poderes, que é abarcada pelo nosso país aqui, uma divisão harmônica de poderes, ou seja, um serve de freio e contrapeso ao outro. Então, se o executivo extrapola do seu poder, o legislativo limita, o judiciário limita. Se o judiciário extrapola, o executivo e o legislativo limitam. E aí é interessante a gente pensar que no Brasil, quando a gente pensa, quando a gente fala em legislativo, nós temos legislativo na esfera municipal, estadual e federal. Municipal com a Câmara dos Vereadores, estadual com a
a Câmara Legislativa, né, que são os nossos deputados estaduais, e no âmbito federal nós temos uma representação bicameral, que é representada aí pelo Congresso Nacional, dividida entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, nós temos os senadores federais e os deputados federais. Isso sobre a esfera do legislativo. No executivo, nós temos também a divisão entre município, estado e União. E aí, o representante do executivo na esfera municipal é o prefeito, o representante do executivo na esfera estadual é o governador, o representante do executivo na esfera federal é o presidente da República. Já o judiciário, nós não temos essa representação no âmbito municipal, então nós vamos ter aí no judiciário justiças especializadas, como é o caso da justiça militar, como é o caso da justiça do trabalho, da justiça eleitoral, e nós temos a justiça residual, que é aquelas matérias que não têm um judiciário próprio, cai na justiça estadual, que só tem representatividade na esfera estadual. E nos tribunais superiores, que são aí o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, né, tão em voga aí na nossa discussão. E aí, quando eu penso em forma de governo, eu estou pensando se esse governo, ele tem como forma a monarquia, ou se ele tem como forma a república, né? E quando eu penso em sistema de governo, essa relação entre esse legislativo e executivo. E aí eu trago para vocês um comparativo entre o Brasil, que adota o presidencialismo, e a Inglaterra, que adota o parlamentarismo. Então, no Brasil, que adota o presidencialismo, nós temos o presidente da República, né, que é o representante do Poder Executivo a nível federal, né, e ele tem uma independência em relação ao Poder Legislativo, que é tido aí como parlamento, né, considerado parlamento. Então, nós temos aí o presidente da República, chefe do Poder Executivo, e nós temos o presidente do Congresso Federal, que é o chefe do Poder Legislativo. No Brasil, nós temos aí o chefe como chefe de Estado e chefe de governo, a mesma pessoa, que é o presidente da República, né? E aí o presidente da República, sendo chefe de Estado e chefe de governo, ele vai concentrar em si duas funções: a função de representação externa e interna do Brasil enquanto chefe de Estado, e a condução das políticas do Estado enquanto chefe de governo. Já na Inglaterra, que adota o parlamentarismo, nós temos o rei, ou o presidente da República, se for o caso, mas aqui na Inglaterra nós temos, né, a rainha, que indica um primeiro-ministro, né, e esse primeiro-ministro, ele tem ali uma relação de dependência legislativa. Esse primeiro-ministro, ele pode tanto dissolver, né, ele pode dissolver o poder legislativo, o parlamento, mas é o parlamento também que aprova, né, e retira a confiança dada aí ao primeiro-ministro. Então, percebam que, diferente do presidencialismo, no parlamentarismo, nós temos aí uma relação de dependência, entre o primeiro-ministro e o poder legislativo. E aí, a função de chefe de Estado e chefe de governo, ela vai ser destacada no parlamentarismo. Então, nós vamos ter a rainha como chefe de Estado e, portanto, representante externo e interno, e nós teremos o primeiro-ministro
como chefe de governo, ou seja, o responsável aí pela condução das políticas do Estado, né? E aí eu trago para vocês aqui como se constrói a carreira desse importante profissional que é o diplomata. Né, o diplomata aqui no Brasil é um funcionário concursado do Ministério das Relações Exteriores e ele faz a representação do país no exterior. Ele pode trabalhar em Brasília, né, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, ou nas embaixadas e consulados brasileiros em nações estrangeiras. Após uma longa carreira, né, depois de devidamente concursado, de uma longa carreira, esse diplomata ele pode vir a exercer a função de embaixador e de cônsul, né? Já o embaixador é o chefe da embaixada, é o mais alto representante do governo brasileiro em um país estrangeiro. Para que ocupe essa função, ele precisa ser nomeado pelo presidente da República e, uma vez no exterior, né, ocupando esse mais alto cargo, ele pode ficar na função durante 5 anos. Após esse período, ele retorna ao Brasil ou é indicado para uma embaixada em outra nação. Né? Isso está dentro da nossa legislação. Já o cônsul é o chefe do consulado, é responsável aí pela ponte do país de origem e a comunidade local daquele país em que ele está situado. São chamados dentro desse posto, tem o posto de cônsules adjuntos e vice-cônsules, responsáveis diretamente por essa atividade aí, junto à comunidade local, e pode ocupar também, por 5 anos, ocupar essa função por até 5 anos, e aqui está dizendo para embaixada, mas não, ele é enviado para um outro consulado. A título de curiosidade, Brasília abriga hoje 135 embaixadas, e nós temos espalhados aí pelo mundo 53 consulados gerais, 11 consulados, 11 vice-consulados e 139 embaixadas. E é muito importante que vocês tenham a ideia da importância, é muito importante a ideia dessa diplomacia, porque no Brasil não se discute muito. O brasileiro, ele não se atenta tanto para as relações internacionais. A gente não foi educado enquanto população para se preocupar com o que acontece ao nosso redor e que interfere diretamente na nossa vida. Né? E aqui o esquema mostra para a gente que o presidente da República e o Poder Legislativo, eles trabalham aí em uma relação de dependência, numa relação para a construção aí das nossas políticas externas através do Ministério das Relações Exteriores. Né? Então, o presidente da República está aí nomeando, está determinando a nossa política externa, mas sempre dentro dos limites que são impostos pelo nosso poder legislativo. E aqui, pessoal, enquanto a gente pensa na diplomacia bilateral entre países, nós já caminhamos com a globalização para a diplomacia multilateral. Né? E aí a gente vê com a globalização, a gente vê instituições como a OIT, a ONU, a OMC, o FMI, que são instituições que vão trazer toda uma possibilidade de composição entre Estados soberanos de forma multilateral. Então, são vários estados sentados ali discutindo as suas políticas que vão desencadear na influência em todos eles. Né? Então, é o que a gente chama agora, a partir do século XX, da diplomacia multilateral.
A ONU nasce aí, né, com essa ideia de diplomacia multilateral. Então, a ONU nasce como organização internacional fundada em 45, no pós-guerra. Nós vamos nos aprofundar aí no nosso próximo encontro na importância do papel da ONU. Hoje, a ONU é composta por 193 Estados-membros, e a ideia da ONU é ser um lugar onde as nações podem se reunir, discutir problemas, encontrar soluções que possam beneficiar a coletividade. Nós temos a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é a única agência da ONU, né, das Nações Unidas, que tem estrutura tripartite. Então, nessa estrutura, existem 3 partes representadas, que são os governos, as organizações dos empregadores e dos trabalhadores, né? Conta hoje com 187 Estados-membros que participam aí em situação de igualdade nas várias instâncias na OIT. A missão da OIT é promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo em condições de liberdade, equidade, né, igualdade, segurança e dignidade. E nós vamos discutir mais à frente a importância do trabalho nas relações internacionais. Nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, idealizada em 95, com o objetivo de amenizar a diferença entre os países ricos, que possuem aí um poder econômico vasto de consumo, de produção, e os pobres, que geralmente são produtores de commodities e produtos de pouca tecnologia. E aqui eu abro um parênteses para analisar com vocês o que vem a ser esses commodities. Commodities é o nome dado a todo produto que demanda pouca produção, pouca tecnologia. Então, são aqueles produtos que estão bem no início da cadeia de produção. São pedras não lapidadas, né, agricultura não devidamente industrializada. E por que os pobres geralmente são esses produtores de commodities? Porque tem uma mão de obra barata, né? E esses produtos são menos valorizados, porque quanto mais trabalhados, quanto mais tecnologia se investe nesses produtos, mais caros eles se tornam. Então, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela tem o intuito de amenizar essa discrepância gritante e acentuada entre países ricos e países pobres, que nós também discutiremos de uma forma mais detalhada no nosso próximo encontro. A OMC, que possui função de controle do comércio, né, em todo o planeta. Então, ela tem a ideia de gerenciar aí, com a ideia de diminuir o abismo entre ricos e pobres. Ela regulamenta o comércio, ela analisa e media conflitos, ela gerencia acordos comerciais e ela investiga a prática abusivas entre esses membros, né, para evitar que uns sejam explorados demasiadamente em detrimento de outros. O que tem a amenizar, tem algumas pautas, mas nós veríamos o quanto que nós caminhamos para um abismo muito acentuado. Nós temos o FMI, né, que todos devem conhecer, sempre noticiado aí por intervir diretamente na nossa economia, né, o Fundo Monetário Internacional, criado em 45, no pós-guerra, composto por 190 países, e a ideia é promover uma cooperação monetária internacional. Então, a ideia é facilitar a expansão e crescimento do comércio, contribuindo para a promoção de manutenção de nível de emprego e de renda real e o desenvolvimento dos recursos produtivos,
promover a estabilidade cambial, auxiliar no estabelecimento de um sistema multilateral de pagamentos e disponibilizar recursos a países membros que estejam passando por dificuldades em seu balanço de pagamento. Então, a ideia do MI é ajudar esses países membros com os seus pagamentos, né? E ele vai traçando aí, estabelecendo as formas que os estados precisam adotar para ter aí um equilíbrio cambial. E aí o FMI, a fim de atender às suas finalidades, ele atua em 3 vertentes: supervisão econômica, oferta de liquidez e assistência técnica. Por isso que a gente vê sempre em reportagens, né, o FMI orientando aí como que deve ser as nossas políticas. E a gente precisa refletir, por fim, sobre a política externa, né, que nós temos ali um embate e a política externa visa equilibrar esse embate de interesses públicos e interesses privados, né? O interesse público são os órgãos, os ministérios, os partidos políticos, e os interesses privados da organização de sociedade civil, empresas, associações de classe, sindicato. Tudo isso tem influência na política externa do Brasil. E nós, inseridos no meio desses interesses, tanto públicos como privados, não nos atentamos o quão importante é a nossa política externa. Nós, principalmente, né, na última eleição para cá, nós voltamos os nossos olhos todos para a política interna, né? Fizemos aí uma bipolarização acentuamos a bipolarização entre esquerda e direita, voltamos os nossos olhos para a política interna e não nos atentamos o quão a política externa é influenciada por esses embates de interesses públicos e privados e quanto isso influencia diretamente as nossas vidas, né? E é interessante a gente analisar a diplomacia e a política externa, né? O diplomata, ele não formula a política externa. Ele negocia, representa e informa a política externa que é estabelecida pelo Poder Executivo. Então, ele é um funcionário público especializado que trabalha pelo interesse exterior, interesses exteriores definidos pelo Estado que serve. Então, é importante a gente entender que a nossa política externa não é formulada pelo diplomata, é formulada pelo nosso Poder Executivo. Esse diplomata é um funcionário público que vai representar esse Poder Executivo, que é o responsável por ditar as diretrizes da nossa política externa. Então, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula, nós acentuaremos aí a nossa discussão, o nosso debate sobre as relações aí externas multilaterais. Um grande abraço.